pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe cada um aqui. Obrigado porque o Senhor deu esse talento para a Juju, Pai. Obrigado porque ela pôde apresentar para a gente. Obrigado porque foi feito para te louvar, Senhor. Abençoe essa mensagem que a gente vai ver hoje, da Tua Palavra, Pai. Me abençoe para que eu fale de acordo com o que é correto, Pai, de acordo com o que o Senhor quis dizer, Senhor. Abençoe as crianças também na parte de cima, para que elas possam aprender também. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, Senhor. E obrigado por mais uma nova semana. É isso que eu te peço, eu te agradeço em Teu nome. Amém. Boa noite, irmãos. Como o Deva falou, eu vou dar a próxima mensagem dessa nova série nossa, as chaves da felicidade, das bem-aventuranças. Primeiramente, eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 5, no Sermão do Monte, onde a série se encontra. E antes, gostaria também de dar uma pequena introdução. Esse foi um tema que eu tive uma certa dificuldade, porque nunca é fácil, né, apresentar a palavra de Deus, mas o meu tema em si, eu achei ele bem difícil, o bem-aventurados que choram. Eu sempre tive uma certa dificuldade com essa questão. Poxa vida, mas como assim chorar? Como assim o chorar é bom? A gente aprende, a nossa sociedade, todas as épocas sempre foi dito que a gente não deve chorar, que a gente não deve demonstrar fraqueza, que a gente não deve se entristecer, a gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que estar satisfeito, nós temos que ser os melhores. É isso que a gente sempre aprende, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto na televisão, filme, é isso que a gente aprende. Então, antes da gente começar, vamos ler Mateus 5, do versículo 1 ao 12, as bem-aventuranças, né? E a gente vai ver hoje mais uma chave para a felicidade, né? Versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, hoje a gente vai fazer o capítulo 4, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Até, se a gente pegar, eu quis trazer todo o contexto, porque se a gente pegar apenas o versículo e ler, a gente fala assim, poxa vida, tem um erro aqui. Como assim? Bem-aventurado ou feliz é o que chora. Como assim? Feliz é o que está triste. Não faz sentido isso.
Como que o estar feliz vai me deixar, o estar triste vai me deixar feliz? Não tem muito sentido, primeiramente falando, né? Primeiramente, assim como na época de Jesus, o chorar não era bem visto. Ao contrário, aquele que chora geralmente é mal visto e recebe apelidos pejorativos. Aqui eu coloquei um carinha chorando por causa de cebola, não tem nada a ver com o irmão Daniel, nosso irmão. Mas o chorar, que nem eu já disse, ele nunca foi bem visto. E na época de Jesus não era diferente. Não era visto como uma virtude. E assim como a mensagem do Daniel, no domingo passado, ele é contra o que a gente esperaria. Imagina só, Jesus chegou para trazer a libertação de Israel. O povo achava, os discípulos, os seguidores, eles achavam todos que Jesus ia chegar e ia se rebelar contra Roma, ia ser um líder poderosíssimo, ia acabar com o Império Romano, ia destruir tudo, e ia trazer a salvação física de Israel. Mas aí Jesus chega e começa a falar: bendito é os que choram. Bem-aventurado é o que chora. Como assim? Então, quando Jesus deu essa declaração no Sermão da Montanha, as pessoas ficaram, no mínimo, desconfortáveis. Imagina só, você esperando seria como se você fosse para um exército, e o seu capitão chegasse, 2 metros de altura, emburrado, com a mão para trás, e falasse assim: ó, pessoal, hoje a gente vai colher flores. Mas como assim? A gente não está aqui para fazer uma revolução, a gente não está aqui para ser forte, a gente não está aqui para tirar esses opressores da nossa nação? E fora toda a questão cultural, todo o desejo, o anseio pelo Messias, a vontade de que Jesus chegasse logo e libertasse o povo, Jesus pega e ele é completamente fora do esperado para os israelitas. Imagina só, a hora que os apóstolos começam a serem chamados, os discípulos começam a juntar, o pessoal fala assim: opa, é agora que a gente vai tomar o reino, é agora que a gente vai fazer uma rebelião. Cadê as armas? Cadê os escudos? Jesus pega, leva o pessoal, cura alguns, vai para as cidades, proclama o reino, leva o pessoal para uma montanha, faz todo mundo sentar e fala: bem-aventurados são os que choram. Feliz é quem é triste. Eu até deixei essa explicação aqui para a gente entender. Quando Jesus aqui não está falando que a gente tem que ser triste, depressivo, chorão, para que a gente tenha uma das chaves da felicidade. Os que choram é sobre uma predisposição, uma atitude de coração, ao invés do ato de derramar lágrimas em si. Isso não quer dizer que quando você chora pelas razões corretas, derrama lágrimas, isso está errado. Mas está muito mais, é muito mais interior. É muito mais interior do que o exterior. Não é simplesmente você chorar, se espernear, como a gente vê em algumas passagens onde existiam os pranteadores. As pessoas que eram contratadas quando alguém morria, só para chegar lá e ficar chorando. Para dar um clima, olha só como aquela pessoa era amada, olha quanta gente está chorando aqui. Pagaram 20 pessoas, esse cara devia ser importante, né? Feliz é aquele que lamenta o que deve ser lamentado. Tem coisas que a gente deve chorar e tem coisas que a gente não deve chorar. Tem coisas que fazem sentido para a gente ter essa reação, vamos dizer assim. Então, pelo que devemos chorar? Eu vou pedir que os irmãos abram em João 11, do versículo 17 ao 19, e depois do 31 ao 36. Eu não coloquei nos slides para que os irmãos possam acompanhar na Bíblia. Cada um tem uma versão, então é até bom porque, dependendo, não existe nenhuma confusão. João 11, versículo 17 ao 19.
Todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, da ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, foi sepultado, ficou 4 dias sepultado, até que Jesus chega e fala assim, não, beleza, eu vou ressuscitar esse cara. Jesus já sabia, no caso, que Lázaro ia morrer e ele ia ressuscitar. E Jesus, ele demora 4 dias. E não foi por coincidência, não foi por um descaso que Jesus teve. Ele esperou 4 dias propositalmente. Porque, assim como nos nossos dias, existem muitas crendices. Os judeus tinham muitas crendices do que poderia ser feito e do que não poderia ser feito. Uma dessas crendices era de que uma pessoa morta, o espírito ficava dentro dela até o 3º dia. Passou o 3º dia, o espírito já era. Ou seja, se você for ressuscitar alguém, é até o 3º dia. Depois disso não tem mais como. Então Jesus espera propositalmente, dá esses 4 dias, para que ele vá lá, ressuscite e todo mundo perceba, opa, peraí, esse é o Messias, esse é o Salvador. Versículo 17 diz assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Agora versículo 31. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Muita gente aqui triste. Lázaro era alguém muito querido, né? As 2 irmãs, imagina só, a tristeza. Eu nunca tive, e eu espero nunca ter, que perdeu um irmão ou uma irmã. Eu espero que eu vá antes deles, né? Aí eles que se cuidem. Mas a tristeza, todos chorando, todos aqui pranteados, tristes por conta de Lázaro. O próprio Jesus chora. Mas, poxa, peraí, Jesus não sabia que Lázaro ia reviver? Ele mesmo não esperou o tempo para reviver ele? Jesus não sabia? Por que ele chora? Por empatia. Ele viu o sofrimento das pessoas. Jesus se compadecia das pessoas, ele tinha compaixão. A hora que ele vê Marta e Maria chorando, a hora que ele vê os judeus, ele chora também. Mesmo sabendo que daqui a pouco todo mundo ia estar chorando de felicidade. Mesmo sabendo que era só estalar um dedo que o Lázaro ia sair da tumba. Ele tem essa compaixão pela gente. Então, uma das razões para que a gente pode chorar é por compaixão, é por empatia pelos outros. Poxa vida. Romanos, só um segundo. Romanos 12:15 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ok, vamos para o próximo. Lucas 19, do versículo 41 ao 44. O livro anterior é de João, Evangelho escrito por Lucas. Essa aqui é uma passagem que ela é narrada apenas por Lucas, onde Jesus ele chora pela cidade de Jerusalém. Jesus ele pranteia pelo que vai acontecer com a cidade, com o povo no futuro. Diz assim, no versículo 41, quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras,
e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus aqui, ele está lamentando o que vai acontecer com o povo 40 anos depois daqui, mais ou menos no ano 70, e é narrado por Flávio Joséfo, um historiador judeu, não crente, do que aconteceu, da destruição que os romanos trouxeram sobre Jerusalém. O povo judeu, ele sempre foi teimoso. Existem até alguns relatos de historiadores da época, escritos, porque os romanos também escreviam muito, que eles diziam que que os judeus, dentre todos os povos que eram controlados pelos romanos, era o povo mais difícil, era o povo que mais dava trabalho. Eles não se submetiam, eles não queriam ser controlados por Roma. Eles não queriam ter que pagar impostos, ter que ter um governo controlado, ter que ser fantoches de Roma. E houve várias revoluções. E houve uma no ano 69 ao 70 depois de Cristo, onde o imperador da época ficou tão bravo, a hora que ele ficou sabendo disso e viu nos registros que, poxa vida, esse povo de novo está se rebelando de novo. Já deu problema tantas vezes. Quer saber? Acabou. Ele mandou um contingente gigantesco. Arrasou Jerusalém. E o engraçado é que no versículo 44 diz, né? Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aqui ele falando do templo, né? E o relato de Flávio Joséfo, ele é bem detalhado. Ele fala que existia muito ouro no templo. E os romanos botaram fogo no templo. O ouro começou a derreter. Imagina como se fosse essa parede de tijolos. A hora que derrete, ele vai entrando nos sulcos. Então o que acontece? A hora que o incêndio acabou, que o templo estava arruinado, o ouro foi derretendo e foi entrando nas frestas dos tijolos, das pedras. Então, e ouro sempre foi valioso. O que os romanos fizeram depois que acabou o fogo? Eles iam lá e tiravam pedra, quebravam um restinho para pegar aquele restinho de ouro. Não sobrou nada do templo. Acabou com o templo. Fala assim, poxa vida, quer dizer que Jesus aqui só se lamentou pelo templo? Não. Ele fala também do povo. Estima-se que entre 1 milhão e meio de pessoas, de judeus, morreram. 1,5 milhão de pessoas. É maior que Campinas. De pessoas morreram por conta disso. Então, novamente, a gente pode e deve se entristecer com as desgraças que acontecem. Jesus aqui, ele estava... isso ia acontecer daqui a 40 anos. Jesus não conhecia... É que assim, Jesus conhece todo mundo, né? Mas assim, ele não conviveu com essas pessoas. E assim como Jesus teve compaixão dessas pessoas que ele já estaria na glória, a hora que acontecessem essas desgraças, a gente tem que ter compaixão também. Eu não sei quantos têm acompanhado a guerra da Ucrânia. Eu lembro que quando ela começou, há 1 ano e meio atrás, eu ficava muito fissurado. Falei, poxa vida, o que aconteceu hoje? Um avião caiu. Tal cidade foi invadida. Bombardearam outra cidade. Eles conseguiram parar o avanço. E sabe, as notícias que a gente vê todo dia, muitas vezes a gente acaba ficando cauterizado. A gente vê, poxa vida, um monte de gente morreu de novo. Atacaram aquele lugar de novo, sabe? É bacana, mas assim, de novo. E a gente deixa de ter compaixão, a gente deixa de orar, a gente deixa de se importar com as pessoas, com os povos. Tem tantos cristãos que sofrem, eu falo no Brasil, mas ao redor do mundo, que não tem a liberdade de ouvir, de pregar o Evangelho. Tantos sofrem opressão, tantas dificuldades. E a gente tem que ter compaixão deles. Temos que orar por eles. Mesmo a gente nunca nem ter conhecido. E assim, conhecer a gente vai na glória. A gente vai ter toda a eternidade para isso. Mas a gente tem que orar por eles. Clamar por esses irmãos. E também para os que não são. É fácil a gente cair num cotidiano. Existe o cotidiano bom e o ruim. A gente não pode deixar de ter compaixão pelas pessoas.
Eu lembro que, até em relação à guerra da Ucrânia, nos primeiros 2 meses, cara, era todo dia. Aconteceu isso, a Rússia foi para tal lugar, a Ucrânia fez isso, não sei o quê. Passou 2 meses, cara, de vez em quando você ouve, aconteceu tal avanço em tal área. Breve, né? E agora vamos ver o que aconteceu com tal prefeito, ou tal governador, ou tal... Entendeu? Não que não seja importante, mas assim, a gente não pode ser igual ao mundo. A gente tem que se importar. A gente tem que ter empatia. E mais um motivo para que a gente possa chorar. 2 evangelhos para trás, Mateus, bem no finalzinho, um pouco antes da traição e da crucificação de Jesus. Mateus 26. Aqui acho que os irmãos também já ouviram falar, pelo menos, dessa passagem, onde Jesus vai ao Getsemane, acho que chama, para orar com os seus discípulos mais próximos. Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago, João e Pedro. E Jesus fala assim, olha, eu vou orar aqui um pouco, vocês oram aqui e eu oro ali. E a gente sabe que Jesus estava extremamente contrito consigo mesmo. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia o sofrimento. E Jesus diz assim no versículo 36. Ou melhor, aí ele ainda não está falando, mas começa assim. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós podemos sim, como Jesus, nos entristecermos, chorarmos, pelas desgraças que acontecem com a gente, pelas coisas difíceis que a gente passa, por qualquer a dificuldade que a gente esteja passando. Na verdade, a gente tem que fazer isso, porque se a gente não chorar para Deus, a gente vai chorar para quem? Só que assim, queria destacar com os irmãos que o entristecimento aqui de Jesus, ele não foi, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Poxa vida, eu não fiz nada. E é verdade, Jesus não merecia. E só ele pode dizer isso. Mas Jesus não simplesmente reclama, fecha os braços e acabou. Até Jó, e a gente sabe que ele foi um homem extremamente íntegro, ele reclama de Deus, fala assim, poxa vida, eu queria que Deus me explicasse que eu estou sofrendo assim. E fecha o bico. Mas olha só o que Jesus fala, no versículo 39. Finalzinho do 39. Todavia, não seja como eu quero, e assim como tu queres. Como o Senhor quer. A gente pode se entristecer, a gente pode prantear, mas a gente tem que entender e tem que deixar isso nas mãos de Deus. Poxa vida, isso está difícil, isso aqui está... Deus, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu confio em ti. Jesus, ele era humano, 100% Deus e 100% humano. Ele sabia o sofrimento. Ele fala assim, olha Deus, Pai, se o Senhor puder tirar esse sofrimento de mim, tira, porque vai ser difícil. Mas eu sei que eu preciso passar por isso. E eu sei que o Senhor vai estar comigo. Mais um motivo para a gente chorar. Um choro que traz alegria, mas também tem um choro de alegria. Quero que os irmãos abram em Gênesis 45, primeiro livro da Bíblia, finalzinho. Um dos personagens mais conhecidos das Escrituras e também um dos mais íntegros, José. José foi vendido pelos irmãos, ficou no Egito como escravo, foi crescendo, foi preso de novo, foi colocado em segundo no poder, só abaixo do faraó. Só abaixo do próprio faraó. E depois de toda a encenação que José faz, trazendo os irmãos
fazendo com que eles tragam Benjamim, que era o irmão mais novo, que fazia anos que ele não via, ele sentia muita falta. A hora que ele não aguentou mais, ele pega, ele fala assim, olha, ele tira o chapéu, eu não sei o que ele estava usando, que ele estava irreconhecível, e fala assim, irmão, sou eu. Como é que vai meu pai? Como é que está meu... Vem cá, abraça todo mundo, aí todo mundo chora, todo mundo tá em júbilo por conta dessa situação. Versículo 14 e 15 diz assim, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Então, irmãos, tudo bem a gente chorar de alegria. Tudo bem a gente chorar pelas coisas boas que Deus tem feito para a gente. A gente tem que... Aqui fica mais fácil, né? Se você chora de felicidade, você vai ser feliz. Mas, geralmente, quando a gente chora de tristeza. Mas, assim, todos esses motivos são importantes. Mas tem um motivo muito mais importante pelo qual a gente tem que chorar. A gente tem que chorar pelo pecado. Por conta do pecado. E assim, eu coloquei uma imagem bem pesada mesmo, porque a gente vive numa sociedade, e infelizmente isso influencia a gente também, que relativiza o pecado. Poxa vida, eu sei que eu errei nisso, mas poxa, tal pessoa não ajudou. Eu sei que eu sou viciado nisso, mas poxa, eu fui e falei com um tal profissional da saúde, e a pessoa falou para mim que eu tenho essa condição, que eu tenho essa predisposição. É cada vez menos, o pecado cada vez mais pesado, ele é mais suave. Isso aí está errado, mas poxa, vamos tratando isso aos poucos. Você não precisa parar de fazer isso, entendeu? É só você esconder um pouquinho. E assim, parece estranho falando dessa forma, e a gente fala assim, não, mas poxa, não é assim. Só que assim, o nosso subconsciente, ele faz isso com a gente. Tenta não se corrigir. Tenta pegar e fazer uma coisa errada e não trabalhar em cima disso. Poxa vida, eu peguei, sei lá, alguém deixou um lápis na igreja. Nossa, eu gostei desse lápis. Você pega para você. Isso está errado. Mas poxa, um lápis. Semana seguinte, na escola, um estojo. Estojo. Pô, só estojo. Aí a hora que você vai ver, você está roubando um carro, você está roubando alguma coisa muito mais preciosa. E não é sobre o valor, é sobre o ato. É sobre nos policiarmos. E eu queria trazer dois exemplos, dois pares de exemplos. Todos conhecemos o rei Davi, e todos conhecemos o que ele fez com Batseba. Davi, ele vê uma mulher, cobiça ela, traz ela, se deita com ela, ela era casada, engravida ela, manda matar o marido, e depois tem a cara de pau e fala assim, chega aí que eu cuido de você. Olha só como é que Davi é bom, cara. Ele pegou a esposa do seu falecido soldado, e Urias, esposo de Betseba, era um dos soldados leais de Davi. A gente não tem tempo de entrar na história, mas poxa vida, cara, Urias, e mais, Urias ele era um forasteiro. Ele acabou ficando com o povo de Israel, ele acabou pegando a nacionalidade israelita. Mas ele não era um israelita original, vamos dizer assim. E ele é o cara que melhor age nessa história. Infelizmente se dá mal, mas... Então, passa um ano de toda essa confusão, de todo esse problema. Deus manda o profeta Natã. O profeta Natã chega até Davi, fala para ele uma história. Davi fala, nossa, esse cara aqui tem que morrer. Aí Natã pega, parece novela. Você é o cara. Eu imagino Davi desmontando assim na hora. Como assim você dormiu com você roubou a mulher de Urias, engravidou ela e matou ele. E na hora Davi,
nessa hora a gente vê por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi reconhece, pequei, realmente, eu vacilei. Davi se arrepende, Davi chora, Davi tira as vestes reais, coloca pano de saco, se humilha, pede perdão e Davi é restaurado, não sem que hajam consequências para o pecado dele. O filho que ele haveria de ter com Betseba acaba morrendo por conta do pecado de Davi. Esse menino morre por conta do pecado. A gente muitas vezes acha que, poxa vida, eu vou me arrepender e nada de mal vai me acontecer depois. Mas o pecado tem consequências. E às vezes elas vão para a vida toda. Então, mas Davi se arrependeu e foi restaurado, pela graça de Deus. Antes dele houve um outro rei. Um rei que que não tinha um coração segundo o de Deus. Um rei que, quando Deus mandou ele matar todo um povo, destruir tudo, acabar com tudo, ele não obedeceu. Ele voltou. Esse episódio, toda vez que eu leio, eu fico, sabe, quando você fica bravo, que você fala com um tipo de injustiça, você fala assim, como é que o cara pode ter cara de pau? E eu fico, toda vez que eu leio essa passagem. Deus falou assim, vai lá, mata todo mundo e eu te dei eles. Vocês vão conseguir derrotar eles. Eles são um povo muito forte, mas mesmo assim vocês vão conseguir porque eu deixei. Ele vai lá, mata todo mundo, só que ele deixa vivo o rei e o melhor dos rebanhos. Está bem errado. Ele volta para casa e ele manda fazerem uma estátua em homenagem a ele próprio. Aí Deus chega para Samuel e fala, olha, vai lá e fala isso aqui para Saul. Samuel chega e fala assim, então, por que você não obedeceu a Deus? Mas eu obedeci a Deus. Não, ele pega e fala assim, mas eu estou ouvindo um balido de ovelha, um mugido de gado. O que é isso? Ah, não, mas eu cumpri o que Deus falou. Só que eu trouxe todo os rebanhos, o melhor do rebanho, para sacrificar ao seu Deus. E legal que ele fala isso, né? Ao seu Deus. Porque nunca foi Deus dele. Nunca foi o Senhor dele. E Samuel pega e passa a mão assim e fala assim, Deus se agrada muito mais de que obedeçam de que você obedeça a Ele, do que sacrifícios. Eu quero mais obediência do que sacrifícios. E cara, você fala assim, não, beleza, agora Saul ele vai reconhecer que ele errou, ele vai pedir perdão, ele vai se jogar no chão ali. Fala assim, sabe o que é? O povo é ruim. Eu imagino ele chegando assim, passando o braço em cima de Samuel. Então, você sabe como é que esse povo é ruim, né, velho? Eu estava lá, fazendo tudo certinho, perfeito. Só que aí o povo começou a me cutucar, falou assim, pô, velho, olha que ovelha bonita, vai jogar isso aí fora mesmo. Aí eu cedi à pressão do povo. Eu imagino Samuel, como é que ele, você é cara de pau demais, pelo amor de Deus. Samuel repreende ele de novo e fala, da mesma forma como você não respeitou a Deus, a ordem do Senhor, Ele tirou o reino de você hoje. E Saul fala, pequei, mas espera aí, não vai embora. O povo está esperando que eu vá lá e fale na frente. Vem comigo para o povo achar que Deus ainda está comigo, porque Samuel era o cara, me fugiu a palavra agora, o profeta. Ele era o representante de Deus. Se eu for lá sem o profeta, sem você, eles vão achar que Deus não está mais comigo. Samuel falou, mas Deus não está com você, você não viu o que eu acabei de falar? Deus não está com você. Mas ele insiste tanto, que Samuel cede e vai com ele. Saul aqui, ele não se arrependeu. Saul aqui, ele teve remorso. Ele falou assim, poxa vida, que pena que eu fui pego. Da próxima vez eu roubo melhor. Ou eu descumpro o negócio com mais cuidado. E falando em remorso, quem conhece esse personagem? Judas. Mateus 27, do versículo 1 ao 5. Voltando para o primeiro evangelho. A história de Judas também é bem conhecida.
o apóstolo traidor que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Eu acho que eu não preciso nem falar muito do contexto, né? Todos nós conhecemos o que aconteceu antes disso e depois. Mas no versículo 1 diz assim, do capítulo 27. A romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de pratas, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, ele teve remorso, ele não se arrependeu. Ele achou, poxa vida, eu vou entregar Jesus, eles vão dar uma surra em Jesus, depois vai soltar Jesus. Lembra que eu tinha comentado sobre o povo achar que Jesus ia trazer uma libertação física? Os judeus, Jesus veio aqui, ele vai acabar com os romanos, a gente vai ser restaurado, vai ser o grande povo de Deus de novo. Os apóstolos também acreditavam nisso. Muito provavelmente, Judas, a hora que ele teve essa decepção, que a gente sabe através de João, que Judas ele sempre foi ganancioso, ele sempre teve um problema com roubo. Que ele era o tesoureiro do grupo, ele tinha a bolsinha de moedas, e de vez em quando ele olhava e tirava uma para ele. A hora que ele viu que Jesus não ia trazer esse tipo de libertação, que ele não ia ser um serviçal do rei terreno, que ele não ia ter muito dinheiro, que ele não ia ter muito poder, que ele não ia ter muita influência, ele falou, cara, vou vazar fora. Mas agora o que eu vou fazer para recuperar o prejuízo? Vou vender Jesus. Judas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele simplesmente, é até trágico, porque em um versículo, pegou, jogou as moedas, foi, se enforcou, acabou. Acabou a história de Judas. E agora a gente vai ver a história do apóstolo mais famoso, que de igual modo também vacilou muito com Jesus. Eu gosto muito dessa imagem do filme A Paixão de Cristo, porque reflete bem essa passagem que a gente vai ler agora. A gente vai ver a passagem em Mateus, não em Lucas, que fala desse encontro de olhares. Mas no capítulo anterior, Pedro, como a gente já sabe, Jesus chega e fala numa noite anterior. Imagina só. Não foi um negócio que Jesus chegou, tipo assim, no começo do ministério, olha, Pedro, daqui a 3 anos, 2 anos, quando eu estiver no finalzinho do ministério, você vai me trair. Não, foi no dia anterior. Jesus chega e fala assim, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Pedro, Senhor, você não me conhece, eu sou o cara, eu não vou te trair. Ainda que todo mundo vaza, eu vou ficar. A gente sabe o que acontece, né? Versículo 69 do capítulo 26. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, e a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então Pedro se lembrou, então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. A passagem de Lucas, eu prefiro pegar essa aqui porque está mais perto. Pedro diz o seguinte, que assim que o galo canta, Pedro se lembra, ele olha para Jesus do outro lado da sala,
do outro lado do aposento do sumo sacerdote, que era gigante. Jesus já apanhando, levando chicotadas, sendo surrado, cuspido. Jesus, ele olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Imagina, eu acho que esse ator foi muito, muito convincente nessa cena, porque imagina só, poxa vida, o que Jesus falou estava certo, velho. Eu não presto, não sirvo para nada. E assim, é difícil a gente falar assim, quem que foi mais errado no ato, vamos dizer assim. Se Judas que vendeu Jesus, ou se Pedro que negou na cara dura 3 vezes. Imagina só, e Pedro era o apóstolo mais velho. Por ordem, ele era o mais, ele era para ser o líder. Ele era para ser o que falava primeiro e o que tomava as decisões. Lógico, depois de Jesus. Imagina só a tristeza de Pedro. Imagina o quão ruim foi isso para Pedro. Se alguém lesse para mim, sem contar o final, fala assim, olha, Pedro fez isso e Judas fez isso. Quem você acha que se matou? Eu na hora ia falar assim, eu acho que foi Pedro, velho. Porque, poxa vida, olha isso, velho. Olha que vacilo. Olha que vacilo. Mas não, Pedro, a gente sabe que Pedro, ele é restaurado. Quando Jesus ressuscita, ele é o primeiro a sair correndo em direção ao túmulo. João chega antes. João devia ser mais novo, né? Devia não, João era mais novo. Mas Pedro chega logo em seguida. No finalzinho do Evangelho de João, a gente não vai entrar por conta do tempo. Jesus chega, passa o braço em cima de Pedro, tem uma conversa com ele e restaura ele. E a gente sabe, pelo restante das Escrituras, que Pedro foi restaurado. Pedro se arrependeu. Pedro entendeu o que ele havia feito de errado e Pedro teve um arrependimento genuíno. Pedro chorou do modo como a gente deve chorar diante do pecado. Se arrependeu do modo que a gente tem que se arrepender diante do pecado. E Pedro, poxa vida, em 2 discursos, lógico, empoderado pelo Espírito Santo, em Atos, ele converte 3 e depois 5 mil pessoas. Ele não, Espírito, mas através dele. Pedro, ele foi restaurado. E eu queria deixar esse versículo que ele explica exatamente o que é o chorar em Cristo. O chorar de acordo com essa bem-aventurança. Porque a tristeza, 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. E que exemplo melhor do que Pedro e Judas, 2 apóstolos, os 2 seguiram Jesus, acompanharam a vida do mestre, os 2 o traíram, mas um se arrependeu, o outro não. Então quando a gente chora, a gente tem que ter um choro choro pelo pecado, mas para arrependimento. Não chorar, poxa vida, eu sou horrível, eu continuo bebendo, eu continuo fazendo isso, eu continuo, sei lá, fazendo todo tipo de perversidade e não buscar um escape. Não buscar melhorar, não buscar Deus, não buscar ajuda, não buscar tratar o pecado. Como o Daniel mesmo já disse, né, o pecado de estimação, né? Não, esse aqui eu não encosto, esse aqui deixa ele. Os outros tudo bem, mas esse aqui, tadinho. Conclusão: chorar é uma das chaves da felicidade, pois, se feito da maneira correta, como acabamos de ver, produz arrependimento, restauração e crescimento. E, irmãos, para mim é complicado porque assim, eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade para chorar, mas eu acredito que foi por isso que Deus me deu essa passagem, essa bem-aventurança para falar, né? Eu lembro quando eu peguei, eu falei, poxa, bem essa, podia ter sido... Eu gostei bastante da do Daniel, eu falei, essa aqui eu já sei até o versículo que eu vou pegar. Mas Deus trabalhou bastante comigo, nos estudos também. Mas para que a gente possa entender que se a gente chorar da maneira correta, a gente vai se entristecer pelo que a gente deve se entristecer, a gente pode ter restauração, a gente pode
ter um crescimento. Jesus diz, né? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então a gente não vai ficar simplesmente triste. A gente não vai simplesmente sofrer e acabou. Mas Deus vai trazer restauração, vai trazer renovo para a gente. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos mostra diante dessas passagens, Pai, das Tuas obras, de tudo que o Senhor faz, Pai, como a gente tem que agir, como a gente tem que viver. Obrigado porque o Senhor nos trouxe tantas verdades, tantas preciosidades na Tua palavra, Pai. Nos abençoe e nos ajude a crer nisso, Pai, a buscar a Ti, a não deixar a nossa Bíblia de lado, mas a abri-la, Senhor, e buscar, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu essas chaves, Pai, e nos ajude a usá-las para abrir as portas das nossas vidas, Senhor. Obrigado por mais essa nova semana e nos abençoe, Pai, na volta para casa. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. Em Teu nome, amém.